Olá, amigos do grupo de estudos espíritas Brilhe Vossa Luz. Acredito que vocês já devem ter assistido pela televisão ou lido os livros de Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. São livros muito conhecidos e Monteiro Lobato, segundo me consta, inclusive era espírita. Em determinado momento, num dos livros dele, ele faz uma comparação infeliz que hoje é considerada racista. Inclusive, as autoridades estão estudando se devem retirar ou não esse texto, se não devem retirar e explicar para as crianças que é um comentário infeliz. De qualquer forma, isso é um exemplo de que nós temos que analisar as coisas, os textos, conforme a época que foram escritos. Na época que Monteiro Lobato escreveu, não existia o conceito de racismo. E não havia uma preocupação no que se escrevia para respeitar as pessoas nesse quesito. Então, é um exemplo de que nós temos que analisar as coisas conforme o tempo que elas ocorreram. Então é por isso que hoje nós vamos falar rapidamente sobre anacronismo e a importância de conhecer o contexto histórico, contexto social e como o autor entendia suas ideias na época para poder interpretar bem. O que significa anacronismo? Em resumo, significa uma forma equivocada de nós avaliarmos uma época com ideias, pensamentos, conceitos diferentes daquela época. Por exemplo, eu não posso tentar entender um texto antigo com as nossas convicções de hoje, pois a sociedade evolui, as ideias se modificam. Então, se nós queremos compreender a ideia do autor, temos que nos remeter à época que foi escrita. Para estudar o Espiritismo a partir das origens, nós temos que entender o tempo de Kardec. Ele vivia num ambiente político conturbado, sob o império de um ditador. A Igreja, embora tivesse perdido o poder na Revolução Francesa da França, na época, ela tinha muita influência. Isso também influenciava o pensamento da época. Kardec se baseou muito na ciência da época, mas a ciência da época não conhecia coisas que as crianças hoje conhecem. Por exemplo, eles não conheciam a célula e muito menos o DNA responsável pela hereditariedade. A ciência da época explicava o calor, a eletricidade, o magnetismo com substâncias que eles chamavam de fluidos. Eles entendiam que o calor, a eletricidade e o magnetismo eram substâncias. E até Kardec, no início do Espiritismo, falava em fluido espiritual. Depois, mais no final, na Gênesis, ele já começou a falar em princípio espiritual. Então, essa é uma questão para nós entendermos como é que a ciência da época pensava. Agora, Kardec tinha uma capacidade incrível de clareza, coerência e concisão em seus textos. Mas como foram escritos há mais de 150 anos, para compreendermos bem o significado de suas ideias, temos que entender o pensamento da época. Aqui eu vou citar um texto exemplo para perceber como é importante conhecer o contexto para saber o que o autor queria dizer. Kardec escreveu: foi nessas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o Espiritismo. Mais cedo ter-se-ia chocado contra o materialismo todo-poderoso. Em tempos mais recuados, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Então, aqui, o que o Kardec quis dizer com isso? Condições extremamente favoráveis. Por quê?
que no tempo mais recuado tinha o fanatismo da igreja. Aí não poderia ser. O Espiritismo surge nessa época. Logo depois da Revolução Francesa, entrou um materialismo muito forte que também teria abortado o Espiritismo já no início. O que aconteceu na época do Kardec para que fosse favorável ao surgimento do Espiritismo? Nas universidades se ensinava ou se estudava o espiritualismo. Inclusive foi exportado para muitas partes do mundo esses livros espiritualistas. Existia um ambiente de se aceitar a questão da alma no ser humano. Só não se explicava o que era essa alma. Então o Espiritismo veio para explicar, para complementar o espiritualismo na época. Por exemplo, entender como o homem, como um espírito encarnado, era do espiritualismo na época. Então vejam como é importante conhecer o contexto para analisar as ideias da época. Então, para compreender o Espiritismo em toda a sua plenitude, é muito importante conhecer o contexto da época. Se nós queremos ser estudantes de Espiritismo, com compreensão profunda das ideias, para podermos ajudar as pessoas com essa doutrina verdadeiramente libertadora, nós temos que estudar. Não é fácil, porque já temos que estudar bastante conteúdo da doutrina propriamente dita. Mas se nós queremos compreender a raiz dos ensinamentos, temos que compreender o contexto da época. A alternativa é nós seguirmos as ideias de outros que interpretaram o Espiritismo por nós. Mas, se nós quisermos dar a nossa contribuição efetiva para um mundo melhor, para implantar o reino de Deus no coração do ser humano, como Jesus veio para fazer, nós temos que estudar. Como eu falei, não é fácil. Ser espírita é estudar, mas existe a satisfação de saber, de conhecer e de poder ajudar efetivamente. Muito obrigado e muita paz a todos.